pessoal, bem-vindos a mais um Speak Everest. Estamos na 11ª edição, por assim dizer, e hoje falaremos de um assunto, vamos dizer assim, que está em ebulição, né, nas nossas vidas. Né? A gente vai falar sobre inteligência artificial, a relação da inteligência artificial com os humanos, e tem um olhar, né, avançado sobre uma série de subtemáticas, né, do assunto. Não esqueçam, né, a gente tem um momento muito especial agora, né, nós estamos na semana da Science Fair, então esse assunto se liga harmoniosamente com isso, e para colaborar com isso, né, com esse momento e vários outros que a gente tem na sequência, vamos fazer esse bate-papo aqui e já apresento rapidamente, daqui a pouquinho vai falar mais sobre ele, o professor Marcelo Júdice. Bem-vindo. Isso. Obrigado. E eu, né, Marcelo Laszlo, né, sou coordenador aqui, e hoje também estou curtindo um pouquinho de especialista também. Né? A gente vai fazer umas apresentações e vocês vão conhecer um pouquinho dessa trajetória nossa para a gente poder, né, conversar sobre o tema. Não esqueçam de acompanhar a gente no YouTube, Colégio Everest Brasília, e no Spotify, Speak Everest. Estamos lá, contamos com a adesão de vocês, né? E compartilhem, né, para que as nossas mensagens aqui elas se multipliquem e cheguem a muitos ouvidos, para chegar a muitas cabeças, né, e pensarmos juntos nesse momento. Né. Vou pedir o Marcelo Júdice para fazer uma apresentação, né, quem é a voz do IC. Quem é Marcelo Júdice? Então, conta pra gente. Marcelo Júdice é alguém curioso, que não para quieto, está sempre tentando estudar coisas que tiram ele do sério, tiram ele da zona de conforto. Minha formação é em design gráfico. Saí do design gráfico com a nítida sensação que eu sabia menos do que quando entrei, porque eu trabalhava com interface de educação à distância, né? Então era aqueles CD-ROMs que você instalava no computador para fazer aquele curso preparatório de como saber mexer no Word, no Excel. E aí, eu senti que estava precisando entender melhor como é que a interface funcionava. Fui fazer um mestrado em psicologia. Aí, mestrado em psicologia, trabalhei com a relação entre o ser humano e todos os aspectos que interferem nisso, especificamente na área de ergonomia, né, na relação do homem com o trabalho. Depois saí do mestrado com a nítida sensação que sabia menos do que quando entrei. Acabei fazendo um doutorado na Finlândia, passei 4 anos em Helsinki, estudando design estratégico e entendendo de que forma os seres humanos podem, por si só, melhorar suas vidas, seu trabalho. Né? Trabalhamos num projeto muito positivo, acho, tanto para quem estava envolvido com o projeto, quem foi atendido pelo projeto, que era a própria comunidade marginalizada começou a identificar que elementos de projetos de design poderiam ser utilizados para melhorar a sua situação. E aí, quando voltamos para o Brasil, todo empolgado, falei, vamos fazer o quê, né? Aí eu abri uma empresa de consultoria, atuo junto ao laboratório iTrack, na engenharia de software da Universidade de Brasília, atuando com um projeto de transformação digital em órgãos do governo federal. Então, tem de tudo que você imaginar, tem MEC, tem INSS, tem ANAC, tem uma série de instituições que estão no meio desse processo de transformação digital e como a gente pode melhorar os serviços para que o cidadão interaja da melhor forma possível com esse serviço. E aí, estamos aqui, aí não satisfeito, eu falei, não posso ficar com esse conhecimento todo para mim. Eu também sou professor no MBA do IBMEC, então temos alguns MBAs lá na área de tecnologia que eu atuo em algumas disciplinas. E a trajetória sólida, né, que você tem aqui, e a gente está
A gente tem certeza, né, que sua contribuição vai ser poderosa para a gente. Eu estou como host hoje, né, mas também estou numa dupla função aqui. Né, estou como especialista também, porque minha trajetória acabou também me levando a isso. É bom a gente conversar, né, e a gente vê que assim, a gente vai, vamos dizer assim, essa inquietude permanece na gente à medida que a gente vai descobrindo, né, e a gente vai, na verdade, descobrindo a nossa ignorância, né, e essa falta é que te move, né, para as áreas de conhecimento. Estou dizendo isso porque eu acabei fazendo uma trajetória, eu sou biólogo de origem, né, até fiz uma especialização em genética humana, mas depois comecei um caminho mais interdisciplinar, né, fiz uma especialização em aprendizagem com ênfase em neurociência, depois em gestão escolar, coordenação pedagógica, fui para o mestrado na cátedra Unesco da UNB, na área de bioética, então essa questão, esse momento foi muito, muito importante, né, porque você começa a mergulhar no mundo interdisciplinar, de fato, né, porque ele era um mestrado com essa característica, então, a gente tinha lá biólogo, tinha dentista, tinha advogado, assistente social, enfim, né, uma riqueza muito grande de pessoas. E aí minha trajetória final é que me leva a isso, né, a estar aqui com a área de educação, porque aí eu fiz meu doutorado em educação na UNB, né, com ênfase em 3 tópicos: formação docente, avaliação e currículo, e meu pós-doutorado na área de educação alternativa, vamos dizer assim. Né? Então, e um dos assuntos que hoje eu pesquiso é exatamente o impacto da inteligência artificial na educação. Então, muita leitura, muita observação, muita sala de aula, e aí eu já aproveito, né, essa introduçãozinha. O Marcelo Pessoa, o que você usa de IA no seu dia a dia? No meu dia a dia. No seu operacional, seja profissional? No meu dia a dia, no operacional, eu tenho trabalhado atualmente com o ChatGPT, eu tenho trabalhado com o Gemini, tenho trabalhado com o Midjourney, tá? Para quê? Para me auxiliar. Aquela coisa, só esses 3 no momento. Tá? Por quê? Porque eu não sou um pesquisador que vai ali, né, tentar ampliar demais. Eu estou tentando ali aproveitar dentro daquele tema que eu tenho as possibilidades que me permitam o quê? Otimizar meu serviço. Então, no dia a dia é isso. É aquela coisa assim, eles são meus estagiários. É o grupo de estagiário que eu preciso otimizar processos de forma o quê? Como é que eu faço isso? Eu sei que o processo exige uma série de etapas. Essas etapas requerem algumas tarefas específicas que, se eu for fazer, é um tempo muito grande. Então, eu demando para eles e supervisiono o que eles estão me trazendo de resultado. São ferramentas, eu acho que, no primeiro momento, sobretudo para a gente que trabalha na parte, às vezes, de intelectualização de processos, né, de criar processos, né? Hoje, o momento que eu vivo aqui na escola também é muito disso, né? Eu também tenho uma coordenação editorial aqui, então a gente está a pleno vapor produzindo material didático de alta qualidade, e a gente tem recorrido também, né, a IA para fazer supervisão, sugestões, roteirizações, validação, validação de textos, né, até de tradução, a escola de língua, né, e a gente tem ficado muito satisfeito com os resultados, porque eu, por exemplo, não tenho uma preocupação de que a gente tenha uma prova real de que, se os instrumentos estão funcionando, a gente tem testado isso. Às vezes pego um texto, né, às vezes pronto, peço em português, peço para traduzir, depois submeto ao especialista e página, assim, inúmeras vezes eu testemunhei o quanto que pouca coisa foi alterada. É impressionante. Então, não sei se você já viu coisas parecidas. Eu tenho o costume de estar sempre pesquisando coisas novas. Apesar de eu usar esses 3, eu estou sempre que possível fazendo conexão com outras para saber se existe alguém ali que está se destacando em algo que eu possa aproveitar melhor e tal. Então, de repente, eu faço uma atividade no chat
GPT, mando para o Gemini dá uma alterada, eu pego e mando para o Claude. Aí eu brinco entre eles e coloco os três para um questionar o outro. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Que aí, o que acontece? Você aproveita para validar o que você está criando ali, né? O que você está participando de discussão, e ao mesmo tempo ainda aproveita para verificar limites, possíveis erros, algo que você acha que possa ter tido um viés naquela troca de experiência. Tem determinadas coisas que eu uso o ChatGPT, tem outras coisas que eu não vou usar o ChatGPT porque eu prefiro usar o Gemini. Aí tem coisas que vão para o Claude, né? Então é bem específico em função da tarefa, da atividade que a gente está tocando ali. E é lógico que existem outras IAs. A gente fala só da generativa. A gente só fala da generativa ali e tal, para facilitar o processo, porque a gente utiliza mais no dia a dia. Mas, por exemplo, se a gente olhar o próprio conceito de inteligência artificial, né? Aquela coisa, só para quem não tem ideia do que é inteligência artificial, é você imaginar que uma máquina está pensando, né? Não chega a pensar. Muitos discordam disso, acham que quando chegar a pensar a gente vai estar em maus lençóis, mas eu não tenho essa preocupação. Eu acho que os maus lençóis, a gente que faz a cama. Então a gente tem que só que observar melhor isso aí. Mas eu acho que a gente ainda tem muita... A gente está engatinhando, gente. Engatinhando. Essa é uma questão... Vamos entrar então nessa vertente aí, porque... Enfim, o Elon Musk, né, ele deu uma declaração de que a IA foi a última invenção do homem. E ele falou isso em um tom catastrófico. Catastrófico, exatamente. Eu assisti essa aí. Então, o que você acha disso? Olha, eu acho que a humanidade, da forma como a gente está acostumado, vai ser muito afetada. Vai ser muito afetada pelo quê? O ser humano, ele tem muitas redes neurais na cabeça dele, conduzidas por milhares de anos de evolução, e se sai daquela rede, se sai daquele comportamento padrão, ele entra em pânico. Por isso que está todo mundo desesperado, nós vamos acabar, o mundo já era e tal. Por quê? Porque vai sair vai sair do tradicional, vai sair disso, e eu acho que a gente vai ter uma evolução. Eu não acho que é o fim da humanidade. Eu acho que antes disso a humanidade consegue se destruir por outras coisas, não por conta da inteligência artificial, né? Mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que por ser uma mudança de paradigma no que diz respeito a o que é ser humano, por que a gente tem tanto uma relação de evolução, por exemplo, entre discussões diversas, é capitalismo, é socialismo, isso aqui. Gente, vai mudar tudo. A partir do momento que você já está discutindo se vai ter uma renda, né, uma renda única, onde o sujeito ganha só para pagar as contas dele, garantir o básico. O ser humano, ele é movido pelo trabalho. O trabalho dignifica o homem. Por quê? Por conta da evolução que ele tem de milhares de anos aí, que ele acha que isso acontece. Então nós temos sim um momento de mudança. Nós temos sim um momento de evolução. Não acho que seja um desespero. Acho que sim, vai ficar desesperado quem está esperando que vá se manter da mesma forma. Não vai se manter da mesma forma. É a forma assim, é você só lembrar o que é ser humano, o que é pensar, o que é inteligência, né? E colocar isso no dia a dia da gente. Quando um aluno meu chega e fala assim, professor, parei de pensar, agora só o ChatGPT está fazendo as coisas para mim. Eu falo assim, é o primeiro caminho para você ser substituído pelo ChatGPT. Então pense. Então pense, Volte porque a pensar. se você não souber pensar, você não sabe demandar o que o ChatGPT vai te orientar. Sim. Né? Então é nesse aspecto que eu acho que a humanidade vai mudar. Sim. Vão ter vários que vão simplesmente, né, joga pro chat e responde. E aí, quando chegar lá na frente, no momento que ele precisa entregar algo, que ele precisa ter um diferencial, ele não sabe pensar, ele não sabe estruturar um raciocínio,
ele não sabe identificar o que é correto, o que não é de acordo com a linha de raciocínio dele, porque ele não tem uma linha de raciocínio. Então saiba muito bem o que você quer pedir. Saiba muito bem o assunto que você, né, vai ali discutir. Porque até pouco tempo atrás o ChatGPT, o 4o, ele te entregava alucinações assim, drasticamente. O O1 agora, né, já está um espetáculo, já está demonstrando qual é a linha de raciocínio dele, o que ele fez primeiro, o que ele fez segundo, etc. e tal. E a chance de ter alucinação reduz drasticamente, pelo menos até o momento, dos vários testes que eu fiz, não teve um caso de alucinação. Você explica a alucinação? Sim. Senão a pessoa vai exato. A gente está falando de questões psicóticas. É mais ou menos isso. Exatamente. É quando o comportamento da isso é o comportamento da inteligência artificial generativa, quando você começa a discutir aspectos que você faz. Você tem milhares de dados que são alimentados naquele grupo de discussão a respeito de um determinado assunto, e por conta da forma com que as palavras são formadas, toda a sintaxe, a estrutura da frase, etc. e tal, por estatística, o modelo mental começa, o modelo de linguagem começa ali a trabalhar com estatística de qual é a probabilidade de uma sequência de caracteres, frases, isso aqui vai me entregar alguma coisa. Então ele vai lá, analisa e tal, e te traz uma resposta. Quando ele não encontra algo, ou ele não sabe responder algo, ele inventa. Aí é alucinação. Então é aquela coisa que eu falo para todo mundo, ele é estagiário, e é estagiário igual o estagiário mesmo, que o estagiário, o Rolando Lero, né, que não sabe. Não, batata doce é ótimo para fazer docinho. Não, ótimo para fazer docinho, mas como? Ele inventa um negócio, coloca páprica e aí sai completamente da realidade, de toda a orientação e treinamento dele, e apresenta uma resposta que vai dar confusão. Seja a resposta em forma de texto, de cálculo, de toda a estrutura de informações que estão sendo apresentadas lá no final. Tem algumas... a gente vive esse cenário da realidade de um futuro que eu poderia classificar assim, um futuro em níveis diferentes. Sim. Né? Um futuro mais imediato, no sentido de que a gente tem notícias, né, de movimentos que estão sendo feitos com novos lançamentos, né, de IA mais poderosa, por assim dizer, ainda na questão, sobretudo, da generativa, mas que vai impactar socialmente. Um desses anúncios é do pessoal do ChatGPT, falando numa inteligência que vai realmente conversar com o usuário. Né? E a gente já tem uma representação cinematográfica disso. É interessante isso, quando eu fazia bioética e fiz uma disciplina, uma professora maravilhosa, e ela trouxe esse elemento, né, que é conhecido como Science Fiction Science, que é um movimento, né, onde assim, surge uma inspiração, né, com base científica, alguém logo, essas mentes, né, brilhantes e antecipatórias, né, como no caso de IA, por exemplo, Asimov, por exemplo, entre outros. Então, assim, ele faz uma ficção em torno daquilo, né? Eu, na biologia, tem vários exemplos, né, que isso aconteceu, para depois retornar à realidade. A realidade, né? O Science Fiction Science, né? desse retorno. E se isso for possível, você mudaria a sua resposta? Ou seja, de uma IA que conseguisse realmente conversar no sentido de ser um assistente. Sim. Praticamente um ser humano. Exatamente. Aquela coisa assim. Eu mudaria minha resposta com relação a essa questão de que ela vai fazer o que a gente está mandando. Sim. Né? Não. E a gente não vai ter ameaça nenhuma. Não, eu acho que a gente tem ameaça. Sim. A partir do momento, por exemplo, quando um aluno meu chega e fala que vai parar de pensar porque vai usar o chat,
ele vai ser o primeiro a ser manipulado por uma inteligência artificial. E se a inteligência artificial tiver uma orientação, uma estruturação, ou comandos, ou, né, orientações de, né, faz de acordo com a empresa A, a empresa B, o meu produto, o meu serviço, você vai estar a um caminho para ir para a Matrix, lá, de onde você só vai ficar dentro de um casulo, sendo alimentado e tendo suas experiências, Sim. Né, dentro do seu cérebro. Maquiavelicamente embutido dentro de um casulo. Né? Então, isso realmente eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, porque assim, eu acho que a gente já tem essa situação quando a gente vê que tem pessoas isoladas socialmente. Eu não sei se você viu, pode ser até que eu tenha fugindo um pouco do tema de inteligência artificial, mas na Coreia eles estão tendo pais e filhos que estão se isolando socialmente para tentar entender o que é que eles representam enquanto seres humanos. Por quê? Porque o filho falhou, porque o pai se sente também culpado da falha do filho, em função de quê? De uma evolução que eu acho que tem muito a ver com essa questão de expectativas, necessidades, etc. e tal, achando que tudo tem uma linha que você deve seguir. A inteligência artificial traz, nesse momento, a possibilidade de várias linhas, de várias questões a serem discutidas. E isso afeta diretamente vários tipos de cultura. Se a gente vai lá analisar a Coreia, o que foi a Coreia, por que ela deu essa evolução toda, por que é a líder do jeito que é atualmente. Toda uma revolução educacional, como foi a que houve na Finlândia também, uma série de questões que foram bem específicas, que mudaram a forma do grupo, daquele país pensar. E se a gente traz isso, imaginando que uma inteligência artificial que tenha penetração em praticamente todos os países podem começar a orientar a forma como você vai tomar suas decisões, isso é preocupante. Essa é a minha preocupação com relação a evitar que as pessoas se isolem. Eu acho que um primeiro momento vamos pensar no ser humano. O ser humano é um ser social. Então a pandemia veio como um exemplo claríssimo de que as pessoas perderam a capacidade de, num período aí de 2 anos, você tinha muitas pessoas que tinham dificuldade de olhar no olho do outro, ver aspectos relacionados à representação do que ele é como ser humano, né? E isso, assim, a exposição é útil, a apresentação, a troca de informações, a conversa com o outro, sabe? Aquele momento de você sair da zona de conforto e não achar que é simplesmente ficar sentado atrás de uma tela interagindo. Assim. Tá, basicamente... É uma questão que, assim, eu penso que vai ser, eu estou falando por mim, né, pelas leituras e tudo mais, que é uma questão que a gente vai... esse é um futuro próximo. Sim. Eu diria, né? Que é assim, consultar a IA para ver... com que roupa eu vou, exato. A pessoa que eu vou interagir, né, as instituições, uma mudança de carreira, ao invés de você, né, você próprio, né, juntar os elementos no seu córtex pré-frontal, a nossa zona de tomar de decisão, de autocrítica, enfim, e terceirizar isso, né, e abandonar essa capacidade que é a mais rica de todas as capacidades, né? O que nos torna, assim, biologicamente falando, assim, humanos, né? Com capacidades de discernimento que a gente não presencia nesse grau em outras espécies, né? Mas eu penso que é um problema que a gente vai ter, assim, de maneira rápida. Né? Só para você ter uma ideia com relação a essa evolução que a gente vai vendo, que a gente já está submetido. A inteligência artificial já existe da década de 50 para cá, já são tomadas uma série de ações. A gente tem no dia a dia, está acostumado a usar a previsibilidade de texto no seu celular, o seu WhatsApp praticamente já vai escrevendo para você, se você quiser ir só clicando nas palavras que ele sugere. Né? Se a gente começa a olhar e fala,
só para parar para pensar que em 1985, na frente eu não lembro se foi no Congresso americano ou na Casa Branca, eu sei que houve uma manifestação de professores pedindo a proibição da fabricação de calculadoras científicas. E aí você vai olhar e vai falar, poxa, qual era o argumento? Eles tinham argumentos, estavam precisos nos argumentos. Vocês iam deixar as pessoas mais burras, as pessoas não iam ter condições de fazer cálculo de cabeça e que isso, que aquilo outro. Aconteceu isso? Pede para muitas das pessoas hoje em dia chegar e fazer um cálculo de cabeça. Se ele não está envolvido no dia a dia, se ele não é um feirante que vai lá e fica dando troco para todo mundo, as contas de cabeça não acontecem da mesma forma. Parece uma coisa assim, no fundo, né? Parece que a gente está atualizando os medos de sempre. Exato. Parece que é isso. Exato. Né? Quer dizer, são ciclos, fluxos. Exatamente. Como se fosse não um movimento retilíneo, mas uma coisa meio espiral. Né? Quando a gente vai circundando mas no fundo a gente está fazendo uma atualização de medos, porque assim a gente quando começa, que também a gente não vai para isso, senão Isso é o lado negro da força. Exatamente. Isso que é a questão do uso do celular, e a gente tem esse problema na educação básica. É uma discussão mundial, enfim. Ainda não fizemos, eu acho que um speak especificamente sobre esse assunto, eu acho que está super na hora da gente fazer. Mas parece que no fundo é isso, né? Que a gente está numa atualização, talvez uma atualização em proporções que não foram vistas em outras épocas, como por exemplo a questão da TV também, essa questão da calculadora, eu diria até a calculadora normal mesmo, a calculadora simples, né? Que a gente ia parar de fazer as operações básicas, porque agora a gente tem esse recurso e a gente viu na prática que isso não se consolidou. Mas aí eu vou de novo pegando a carona e trazer essa questão para a sala de aula. Sim. Né? Então, por exemplo, na sua atuação como docente, você faz o uso ou permite que os seus alunos façam o uso da IA durante a aula? Não necessariamente em toda a aula, mas como é que está isso, Marcelo? Como é um curso de MBA, a pessoa já formou, já se graduou, já está no mercado atuando, etc. E tal. O que eu digo para eles é quanto mais otimizados forem os processos deles, melhor. Então é aquela coisa, se você sente a necessidade de ter um assessor, né, um estagiário, né, que vai ali de alguma forma te ajudar a orientar o pensamento, utilize. Né? A única coisa que eu falo para eles várias vezes, não vire escravo, porque senão você vai deixar de pensar e mais para frente, quando você precisar pensar, você vai estar dependente da inteligência artificial. E é aquela coisa, qualquer um de nós sabe, se a gente não faz exercício com o músculo atrofia. O cérebro não é um músculo, mas é da mesma forma. Se a gente não fizer exercício ou praticar as ações com ele, atrofia. E a gente quer atrofiar ou a gente quer aproveitar como um diferencial? Né? Por isso, sim, aproveitar em sala de aula para isso, né? Para pesquisa, para busca. Uma das coisas que um colega meu, até da UNB, ele faz de propósito. Ele faz assim, ele trabalha com parte de cálculo e ele fala, pode fazer a prova com o ChatGPT. Só sai coisa errada, porque o ChatGPT é um modelo de linguagem específico. Então, quando vai para raciocínio matemático, ele não tem raciocínio matemático. Vai ter que utilizar outras coisas, outras ideias, outros princípios. Mas é interessante justamente para a gente entender que cada inteligência artificial é meio que especializada. E de alguma forma é interessante que você saiba qual você pode usar para qual finalidade. Em sala de aula, eu oriento assim, generativo, do que diz respeito a texto, aproveite. Ela organiza para você uma estrutura que às vezes você está pensando no cerne do seu texto e não dá para você ficar pensando introdução, isso, aquilo outro, que é algo meio... Você pede estrutura, está de acordo? Para ser até mais interessante, o que eu oriento é treine a inteligência artificial com seus textos. Você já fez vários artigos, sobe os artigos,
Fala, olha, isso aqui é um artigo que eu fiz, isso aqui é outro artigo que eu fiz, isso, aquilo. Depois que ele acostuma, fala assim, crie uma estrutura de como deveria ser um artigo com base no que eu fiz nos meus textos. Então ele já sabe como é a frase de abertura, a questão dos conectores, a maneira de você conectar um parágrafo no outro, de como fazer um fechamento de raciocínio. E aí quem bate o olho vai falar, não, esse texto é dele, não é do ChatGPT. Né? Por quê? Porque o ChatGPT nada mais fez do que aprendeu como aquele ali escrevia e fez a coisa. Ah, mas ele não está fraudando? Não. Se ele está fazendo todo esse exercício, esse trabalho disso, ele está o que ele está fazendo no final? Eu pedi para ele me entregar um pensamento a respeito de uma análise crítica, a respeito de um processo, disso, quais são os elementos, isso, aquilo. Ele está me apresentando. Ah, mas não foi ele que fez. Como não foi ele que fez? Se ele não sabe demandar, ele não sabe ter resposta. Então ele fez, com a ajuda de alguém. Ah, então você é a favor de que a pessoa, contrate alguém para fazer um TCC? Não. Aí já é outra coisa, é outro aspecto. Mas a partir do momento que você tem uma ferramenta que pode te auxiliar, eu sou a favor de utilizar. E justamente porque se você não aprender a usar agora, daqui a pouco você está obsoleto. Você vai ser substituído por alguém que sabe utilizar a inteligência artificial. Hoje a gente, eu vou trazer a brasa para a nossa sardinha aqui, que é a educação básica. A gente ainda faz o professor na educação básica ainda supervisiona, de uma maneira, ainda não, supervisiona os alunos de uma forma diferente, porque são alunos ainda que estão em desenvolvimento de autonomia e tudo mais, mas aí realmente existe toda uma, vamos dizer assim, tem um dilema para ser resolvido ainda e que dificilmente vai ser resolvido de uma maneira muito imediata, sem solavancos, não vai acontecer. Mas tem essa postura mais proibicionista, não, vamos usar, não pode, se eu detectar é zero e tudo mais. Outros professores já estão transitando de uma maneira relativamente amena com esse contato, mas ao mesmo tempo é preciso ainda direcionar o uso, porque tem IA generativo que já está criando dados. Sim. E aí é um perigo. Eu tive recentemente num encontro sobre inteligência artificial do governo federal. E lá teve uma apresentação do Comitê de Ética em Pesquisa. Eu sou membro de um Comitê de Ética em Pesquisa, uma instituição federal, e eu tive nesse momento lá como ouvinte. Mas esse foi um tema que praticamente tomou a fala da mesa, que é essa geração de dados, imagina. Então, assim, você tem uma ideia, você propõe a ideia para a IA, e não só ela vai dar cabeça, tronco e membros para essa ideia, como vai vesti-la com os dados que foram também, não totalmente inventados, porque ela vai fazer uma compilação de artigos diferentes. Ela faz uma novela. Exatamente, conta, faz todo esse enredo mesmo. E convence qualquer um. E as pessoas ficam convencidas, porque na loucura que a gente vive, as próprias revistas científicas tentarem auditar isso não é muito simples de fazer. Então esse é o lado extremo da IA, que a gente ainda precisa ter essa governança, essa supervisão, para encontrar um bom limite para o equilíbrio, Exatamente, que é inclusive está no nosso tema aqui, que é o equilíbrio, o uso equilibrado de tudo isso. E lembrando o seguinte, eu estou comentando isso em sala de aula no MBA. Já é uma pós-graduação, onde as pessoas já estão no mercado de trabalho e elas já estão pensando há anos. Elas já têm um pensamento estruturado há anos. Elas sabem o que elas estão fazendo, o que elas pretendem fazer, etc. Educação de base, os alunos ainda estão aprendendo a pensar. Sim. Então, nesse aspecto, eu acho que tem que ser, sim, muito bem acompanhado, muito bem organizado, inclusive para saber, será que ele está me respondendo a coisa certa? Aquela coisa assim, eu fiz um teste uma vez
eu pedi para ela me responder uma série de questões a respeito de coisas, inclusive com bibliografia. Eu fui bibliografia por bibliografia, vendo o que ele havia me recomendado. Ele apontava para um arquivo em PDF que eu tinha falado justamente a respeito de transformação digital. Ele estava apontando para um arquivo PDF de uma universidade no exterior que estava falando sobre petróleo e gás. O título do arquivo era completamente diferente do conteúdo do arquivo que estava lá. Procurei o arquivo original, não existia o artigo, então foi uma invenção, né? Tanto do arquivo em PDF, quanto ele pegou um outro arquivo PDF, disse que o nome era aquele e tal. Então, se eu não sei, eu estou pegando isso aqui e falando, olha, estou indo por água abaixo com a minha confiança nessa inteligência artificial. Quer dizer que eu não posso confiar? De cara, sim, totalmente não. Desconfie. Sim. Desconfie do seu estagiário também. Né? Eu já fiz a experiência, às vezes, de você colocar temas de uma complexidade maior e realmente ele inventa. Ele começa a fazer, né, juntar os retalhos para fazer uma colcha lá e... Por falar nisso, eu tenho que replicar o caso que eu fiz, que era no 3.5 ainda. Agora eu vou botar no 0.1 e ver o que é. Para ver se ele vai inventar do mesmo jeito. A gente estava falando, né, acabou aparecendo esse termo, né, da questão do trabalho, né, da empregabilidade, do mundo do trabalho. E como é que você vê essa questão da inteligência artificial e dessa relação da inteligência artificial com os postos de trabalho, né? A gente tem muitas famílias aqui com alunos de ensino fundamental 2, médio e até já os pequenos, né? Porque já estão com esse olhar de que assim, eu estou formando para que mundo? Exato. Né? Tanto as famílias como nós, né, que estamos na ponta aqui, né? Que você acha, Marcelo? Olha, eu vou dar uma alucinada agora, igual a inteligência artificial, mas não porque eu não sei a resposta, porque eu quero provocar quem está assistindo a gente para saber o que eles lembram, por exemplo, do Interestelar. Vocês assistiram o Interestelar, que tem uma nave que está no futuro, onde está todo mundo lá plantando milho no meio do espaço, isso, aquilo outro. Quero também provocar um outro filme, Minority Report, onde tinha lá o Tom Cruise, né, já prevendo a possibilidade do crime acontecer antes do crime acontecer. Né? O que eu quero com essas provocações? Eu quero de alguma forma entender que o ser humano sempre tenta se adaptar. Ele sempre se adequa. Né? Aquela coisa assim, quando ele resolve sair lá da caverna do Platão para tentar entender a realidade, ele começa a se adequar à realidade. O que a gente vê no dia a dia é uma fixação no modo tradicional. As pessoas têm que começar a abrir a mente para verificar as possibilidades. O que é que eu tenho de possibilidade? Será que eu posso trabalhar? Por que eu trabalho? É por dinheiro. Será que o mundo se restringe, resume a dinheiro? O que é que eu tenho que trabalhar? Eu quero trabalhar porque eu sou um provedor para minha família? Eu quero trabalhar porque eu quero ter boa qualidade de vida? Quando eu paro para pensar dessa forma, eu começo a ver as possibilidades que podem estar além do que foi imposto para mim, desde o iluminismo, onde de uma hora para outra as crianças tinham que ficar sala em sala, aprender um conteúdo num ano, no ano seguinte recebe outra carguinha de conteúdo, outra carguinha, tudo fragmentado, sobre coisa. E a partir do momento que a gente tem terabytes de dados criados a cada segundo, como é que eu vou fazer essa criança aprender isso tudo em sala de aula? Eu tenho que, de alguma forma, mudar o meu paradigma, mudar a minha forma de entender o que é o trabalho, o que significa o trabalho, né? E de que forma eu posso trabalhar adequar a minha vida ao novo tempo. Mas como é que você vai fazer isso? Eu acho que da forma como está sendo feito aos pouquinhos. De repente surge um grupo que está lá discutindo maneiras alternativas de alimentação ao invés do agro tradicional,
Se todo mundo começasse a plantar o seu, se todo mundo começasse, entendeu? É uma mudança de paradigma, é uma mudança de raciocínio. Quer dizer, por favor, o pessoal do agro não me cancele, eu não estou indo contra o agro, eu estou falando, abrindo o pensamento com relação a de que forma... Acho que todo mundo vai entender. De que forma a gente pode aí ter alternativas para o que vem por aí, né? Ok. Eu vi uma pesquisadora reclamando, né? Ela falou assim, eu queria uma inteligência artificial que me ajudasse com a louça, as roupas e a arrumação de casa. Que aí eu ia fazer meus textos, ia fazer meus processos e essa coisa. E o que veio foi justamente ao contrário. Então, né, aquela coisa. Não seria melhor, ao invés de ter uma... Por enquanto. Por enquanto, exatamente. Os humanoides aí. Exatamente. Vapor também. Né? Eu acho que a grande questão é que eu acho que a gente ainda não consegue enxergar o futuro, porque o futuro ainda não chegou. O futuro ainda está em formação. O que a gente está acostumado de receber um Pix de alguém, um pagamento em função de alguma coisa, vai ser alterado. Vai ser alterado. Essa é uma questão que também incomoda a todos. Muito. Né? Eu já tive uma oportunidade aqui na escola, né, de uma semana pedagógica, a gente chama de Summit agora aqui, de falar sobre o futuro da profissão docente. Sim. Né? E tem alguns autores que já fizeram esse escrutínio, cenário. Né, esse cenário de quem são essas profissões, né, que vão estar em maior ou menor grau de ameaça, vamos dizer assim. Né? E a questão do docente é uma questão que, na minha opinião, foi isso que eu passei e mantenho essa opinião até hoje, a gente precisa exatamente do que você está falando. Né? A gente precisa encarar que as coisas mudaram e, a partir daí, se rejuvenescer, vamos dizer assim, na profissão, né? Superar certos paradigmas para que, eu estou falando dos professores, essencialmente, né? Para que a gente consiga superar efetivamente os desafios que para nós talvez eles estejam mais claros, porque a geração Z e a Alpha, né? A Alpha está na escola. Tá, exatamente. É a geração que a gente está lidando, quer dizer, é uma outra geração que não chegou no mercado. Ainda não, né? Eu li também recentemente que, assim, em 2030, a geração Z, que é de 95, né, até 2010, ela vai estar ocupando 70% dos postos de trabalho. E é uma geração que já foi forjada nesse tipo de instrumentação. Né? E isso vai ter impacto? Naturalmente que vai ter. Né? Mas a gente precisa, na minha opinião, né, em relação a essa pergunta que eu fiz, se inteirar do que está acontecendo. Isso. E aqueles que, vou pegar o mito da caverna da República do Platão, aqueles que saíram da caverna e viram a luz como sinal da sabedoria, de compreensão do que é a realidade, voltar para dentro da caverna, né, para fazer esse movimento com os demais. Sim. Né? Eu acho que esse é um mito fantástico, né, duplamente fantástico, né, fantástico porque é fantástico mesmo, é um mito, né, mas também que conta um pouco dessa relação do conhecimento, porque no fundo a gente está no enfrentamento ao conhecimento, mais uma vez. Sim, mais uma vez é o conhecimento que perturba a ordem, né, dada. Né? No fundo é isso que está acontecendo. E é difícil para a gente que está fazendo isso, especialmente para a gente, né, que tem um pouco mais de idade do que essas duas gerações, né, transitar por isso, né, perpassar por isso, sendo que a gente teve olhares, né, de realidades, de paradigmas que se modificaram numa velocidade jamais antes vista. Nem previsto, nem... Muito menos previsto. A gente está aqui, como você está falando, né, esse autor que traz esse diagrama da questão das ameaças da profissão, ele escreveu um outro livro chamado 2041. Né? Então ele é considerado um dos, vamos dizer assim, dos
os responsáveis pela IA, dessa segunda revolução da IA, porque, como você falou, né, a IA tem a certidão de nascimento dela há muitos anos atrás. Exatamente. Né? Mas a gente tem uma mudança de paradigma já há algum tempo, é ela que deu essa aceleração. Né? Ficou escondida. Exato. Né? Não é não? Sim, Ficou escondida por muito tempo, gente. Quer dizer, nos anos 50, 60, 70, 80... Né? Foi até assustador para a população como um todo se deparar com o chat GPT, né? Porque parece que ninguém sabia que existia. Do hora para outra, gente, vai tomar conta de tudo, nós vamos perder emprego, nós vamos morrer e tal. Calma, gente, não é assim não. É um efeito, né, assim, que mostra isso, né? Essa questão dessa crise do conhecimento. O conhecimento deu essa explosão que a gente está vivendo, é o motivo da nossa conversa aqui hoje, e a gente está precisando lidar com isso. E o mundo do trabalho, eu prefiro dizer o mundo do trabalho, né, de fato já está sofrendo né, consequências reais. E eu acho que a grande questão com relação ao sofrimento, nessa questão do sofrimento do trabalho, está muito associado à resistência que existe de entender que tem determinadas coisas que tem que deixar de existir. Tá? Eu acho que tem aspectos assim, por exemplo, que às vezes a gente fica naquela, não, vamos criar uma regulamentação para que o emprego não deixe de existir. Gente, se já não sente mais necessidade, não tem como, né? Por exemplo, é só reparar o tempo que levou para a gente deixar de ter cobrador em ônibus. Era algo que já existia há muito tempo, de você poder chegar lá e, entendeu? E mesmo assim, eu acho que, são questões humanas, isso, aquilo, aquilo outro. Eu acho que sim, tem que se pensar do lado humano, tem que se olhar para isso, mas tem momentos que de repente é melhor você pegar esse ser humano que está lá no caixa do ônibus e já treiná-lo para outra coisa, que ele vai ter até um diferencial no que diz respeito às ações que ele tem, entendeu? Já vendo isso dessa forma. Eu acho que as pessoas também, é claro que esse é um assunto muito delicado, né? Das próprias pessoas reconhecerem isso, sim, né? De que essas mudanças estão acontecendo. Para elas também se anteciparem, né, as suas questões. Né? Já tem um tempinho que o pessoal já dizia assim, olha, essa geração, no qual todos nós estamos inseridos, que a gente ia fazer mudanças de 2, 3 vezes de carreira, sim, né, em vida. Quer dizer, é um padrão totalmente novo, né, de você ter 3 carreiras ao longo da sua vida. Como assim você não é só advogado, exato, você não é só médico, ou você não, né? Ou você é, né, só radiologista especializado nisso. Exato. Né? E esse movimento, de novo, ele é real. Né? As pessoas estão nessa questão de recolocação. Né? Você vê uma rede social mais especializada nisso, que é o LinkedIn. Né? Você vê, né, postagens, né, trazendo a visão de que isso é algo que de fato está acontecendo, que é a recolocação de carreira. Inclusive tem muitos virou inclusive uma profissão. Exato. Né? E tudo por conta dessa aceleração toda que o processo está nos trazendo. Tem um tema que eu acho que vale super a gente tocar nele. Trouxe até aqui um material, vou mostrar aqui para o pessoal, que é um material do governo federal sobre educação midiática. Eu vou ler um textinho aqui para escutar de você o que você pensa. Gerado por inteligência artificial, mas supervisionada. Maravilha. Então, educação midiática. Então vamos entender o que efetivamente a gente está tratando, que é um tema que tende a ficar cada vez mais necessário, vamos dizer, nas nossas discussões. É o processo de capacitar indivíduos para compreender, analisar, avaliar e criar conteúdos nos diferentes formatos e plataformas de mídia. Em um mundo cada vez mais conectado, ela se torna essencial para que as pessoas desenvolvam um pensamento crítico sobre as informações que consomem e produzem. A educação midiática promove habilidades para identificar fake news, entender a influência dos algoritmos e reconhecer diferentes perspectivas nos meios de comunicação. Além disso, incentiva a participação ativa e consciente no espaço digital, formando cidadãos mais informados, responsáveis e engajados na sociedade contemporânea. O que você acha, Marcelo? Eu acho que você, por um acaso, provocou aí
uma ativação do meu lado do cérebro aqui, que estava justamente no período que eu morei na Finlândia. A gente tinha muita discussão a respeito dessa questão de qual é o real valor do povo, qual é o real valor da população. Né? O que a gente tem que, de alguma forma, fomentar, porque como o projeto era voltado para a melhoria das comunidades, de que forma a gente melhora a comunidade? A gente vai lá e simplesmente dá suporte para eles, ou de alguma forma a gente orienta, né, sem dar suporte. Então eram questões a serem discutidas no que diz respeito a de que forma entender como ele pode evoluir por si só. Né? Porque não adianta você colocar alguém do lado e esse alguém vira uma muleta. Sim. E essa muleta o sujeito nunca vai largar. Então é de que forma a partir do momento que você traz uma educação midiática, e a Finlândia acho que foi um dos primeiros a fazer isso, tanto é que se olhar índices lá com relação a fake news, o que menos cai em fake news é finlandês. Por quê? Porque está muito acostumado. Está muito acostumado porque houve uma orientação do governo, se não me engano foi em 2010, 2011, alguma coisa assim do gênero. Eles já estavam com organização de tudo, com treinamento, com coisas, falando, olha, como é que você faz para ter certeza da fonte que você está consultando, a informação que chegou a você é fidedigna? Não é, né? E se a partir do momento que a gente, né, entende que o nosso povo pode ser educado, não é adestrado, é educado. Sim. Para, por si só, resolver essas questões, já fica muito melhor. Sim. E eu acho que isso é aquela questão de largar a mão de um oráculo, que o oráculo sabe o que é certo ou errado, para dizer para ele que ele tem responsabilidade sobre si. Né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é algo essencial para que a gente comece a fazer. No que diz respeito a preparar as pessoas para bater o olho e falar assim, não, peraí, isso aqui não está parecendo que foi real. Né? Recentemente eu tenho tido discussões com meu pai recebe uns textos pelo Instagram, passa para mim, eu falo assim, dá uma lida junto comigo, vamos aqui conversar, vamos fazer um exercício aqui. Isso aí está parecendo fake news, né? Eu falei assim, você que está dizendo. Sim. Não, mas está aparecendo mesmo e tal. E aí tem outros que não, tá na cara, você não tá vendo, você já foi, né, corrompido pelo sistema. Eu falei, calma, né, não se preocupe. E essa discussão que a gente acha que tem que ter, entendeu? A gente tem que entender que, olha, há momentos que a gente tem que ter um olhar mais apurado sobre o dado que foi gerado. Né? Uma das maiores preocupações que a gente tem no IA é um dado sujo. O que é o dado sujo? É aquela informação que veio para você, né, que é aquele dado que veio para você, que não pode virar uma informação, que a informação é quando você pega esse dado e transforma em algo que possa ser útil para você, sem que você valide aquilo, se você limpe aqueles dados para entender que aquela informação é fidedigna, é correta, é adequada, não é uma alucinação, né, e por aí vai. Então, eu acho que nesse aspecto a educação midiática é excepcional, essencial e é algo que, assim, queremos nós, né, que cheguemos rápido em ações como essa. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio, né, desse trechinho que eu li, que é a questão do consumir o conteúdo, né, e de produzir esse conteúdo, porque a gente ainda tem essa questão também, né? Porque a fake news porque alguém produziu. Exatamente. Né? E produziu com qualidade, porque o sujeito acredita naquilo ali. Às vezes tem um acabamento, tem uma edição de vídeo, tem uma edição melhor do que, né? Uma empresa de mídia. E aí você tem que entender quais são os aspectos por trás disso, né? Aquela questão assim de não é querer fazer o falso, mas é entender de que forma você pode fazer bem feito, com boas orientações, boas fontes, porque no final das contas está todo mundo querendo subir em sua caixinha de sabão e ficar falando no meio da praça lá, né? A rede social está aí para isso, está todo mundo, né, tendo seus 15 minutos de fama aí. Então, pouco mais a essa altura. Exatamente, tem uns que é muito mais de 15 minutos. Né? Essa é outra questão, né, que a gente precisa tratar aqui no Speak, né, que é exatamente essa questão das redes sociais, num olhar mais, nesse duplo olhar, né, o do consumo e o da produção de conteúdo. Porque
de novo, a gente trabalha, né, com pré-adolescentes, adolescentes, a imensa maioria deles já tem rede social, né, e eles são produtores de conteúdo. E muito bom, né? Mas é necessário a questão, sim, aperfeiçoar, de um certo rigor, por assim dizer. Sim. Eu, como sou da área de ciências, né, é um problema seríssimo. Né? Volta e meia também, alguém me manda alguma coisa científica para ver, pô, de onde saiu isso? Quem validou isso? Né? Da onde veio isso? Eu vou dar um exemplo. Na área de design gráfico tem bastante influencer que está falando de design gráfico, está dando aula, treinamento, etc. Minha formação principal é design gráfico. E aí eu tô vendo um sujeito, meus alunos falando, olha, tem esse cara, ele é muito bom, não sei o quê. Eu sentei para assistir o conteúdo dele. O conteúdo dele é espetacular no que diz respeito à produção, acabamento, ilustração, infográfico, tudo é espetacular. Só que parecia que ele estava alucinando. Ele foi falar de um projeto de identidade visual para um banco com faturamento superior a 500 milhões de reais. Ele falou que a identidade visual, para você cobrar para um banco como esse, tem que ser no máximo 30 mil reais. Se a gente para pensar, um projeto de identidade visual, que é algo extremamente complexo, múltiplo, etc. e tal, com 30 mil reais, você não faz nem 2 dias de trabalho. E aí você vai ver, você fala assim, o que é que agrada a todo mundo? É o conteúdo dele como algo verídico ou a forma como ele apresenta? E você vai ver justamente a forma como ele apresenta. Sim. Quando você para fazer as contas, você vê, não, isso aqui não está batendo. Isso é uma alucinação. Né? Bom, o papo está ótimo, né? Mas a gente, como tudo, né? A gente tem tempo, né? Tô com a nossa equipe aqui já, vamos ver o tempo, coisa e tal, massa. Eu vou terminar com uma pergunta, aparentemente simples. Sim. Né? Eu li também recentemente, tenho mania de leitura, eu leio muito, e de um filósofo, mas que fala sobre inteligência artificial, e ele arriscou uma frase. Eu quero saber se você concorda ou não. Não há futuro offline. Eu não concordo. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai viver em outro sistema. Pode ser offline daquele sistema mainstream, mas ele é um outro sistema. Offline desse sistema mainstream, mas o sujeito está lá. Está morando na Chapada, as conexões dele são diferentes, os amigos são outros, mas não é porque está na Chapada. Eu falei a Chapada porque eu acho que é o lugar que eu iria para desligar, entendeu? Para sair do E assim, são realidades distintas. Eu acho que a gente tem camadas de realidade, camadas de sociedade, e a gente vê isso no dia a dia. Você está vendo que tem pessoas que não enxergam, né? E não é questão social, não, é questão de... São diferentes mundos. Você vê que tem o nicho ali, né? O grupo de advogados especializados em determinado conteúdo, quando vai conversar com médicos especializados em outra, não se conversam. Ou conversam assim, o básico, parece aquela conversa de modem que faz só né? Mas não há um aprofundamento. O que a gente está vendo agora? Uma tendência a haver uma mistura, onde sim começam a ter outros ambientes, outras misturas de contexto, onde você vai ter o médico que está misturado com o advogado, que está misturado ali com o técnico de materiais, e aí eles estão juntos fazendo um projeto novo, um produto novo, e aí vai. Tá, então, acho que é uma pergunta, a pergunta no livro dele é uma afirmação provocativa. Sim, né? Com certeza. Porque ele tem um perfil crítico, né, sobre e aí é muito mais que a IA, né, mas é a questão do online, sim, né, como sim. tudo, né? E a toda a camerização que a gente tem hoje das coisas, né? E os nossos cavernas distintas, né? Enfim. Gente, então, chegamos aqui ao nosso final do nosso Speak Everest number 11. Aí, acertei o número. E agradecer demais, né, ao professor Marcelo Judice, né, se quiser fazer
uma despedida para sua câmera cativa ali. Joia. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Eu vim aqui para expor um pouco da minha experiência e eu acho que vocês podiam aproveitar a experiência de vocês, mesmo sendo pequeno, se você é mais novo, se você ainda está no comecinho da sua carreira e tal, entender que aproveite as experiências que você tem. Não fuja do medo. O medo às vezes é algo que está levando a humanidade para aspectos que eu acho que você tem que ter precaução, sim, mas não fica só com medo, não. Afinal de contas, a gente, para desbravar muito, assim, você imagina se alguém subiria na Apollo 11 para ir para a Lua, né? Hoje em dia, de jeito nenhum, ia morrer de medo, porque não tem poder computacional, porque isso, porque aquilo outro. A gente já tem aí acho que o ser humano está ficando muito medroso e tem que abrir um pouco mais a mente com relação a o que pode ser feito, né? Sem tentar controlar, apenas entender que é possível melhorar. Beleza. Agradecer novamente o Marcelo. Fazer rapidamente aqui os elementos obrigatórios e finais aqui. Só dizer que hoje a gente falou sobre inteligência artificial, uma série de aspectos. Precisamos voltar nesse assunto, precisamos aprofundar algumas coisas, né? A gente tem que controlar o nosso tempo da melhor maneira possível aqui e renovar o convite, pessoal, para a gente ser assistido lá no YouTube, né? O canal é o Colégio Everest Brasília no YouTube, Speak Everest no Spotify. Curta a gente, compartilhe, né? A gente tem feito debates aqui de altíssima qualidade, bem pensado, com pessoas muito capacitadas, e é isso aí. Be loud, be clear and make a difference.